Em 3, 2, 1 e vocês estão online. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas à primeira jornada de literatura e cultura promovendo inclusão e diversidade, organizado pelo Colégio Miguel de Cervantes e pela Conselheria de Educação de la Embajada de la Espanha em Brasil. E apresentamos hoje a Biblioteca Pública de Carabanchel Luis Rosales de Madrid, um exemplo em acessibilidade. La Biblioteca Pública Luis Rosales pertenece a la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo. Esta red cuenta con 15 bibliotecas en la capital. Hemos cumplido 10 años desde la inauguración, pero desde el principio se proyectó como una biblioteca accesible tanto en el edificio como en la colección. El concepto de biblioteca accesible o biblioteca sin barreras se ha ido adaptando y transformando en biblioteca inclusiva, porque tener unas instalaciones estupendas no es suficiente. Es necesario trabajar con colectivos con necesidades especiales, adaptar los materiales y actividades para que puedan participar todas las personas, hacer real la declaración intrínseca de la biblioteca pública, una biblioteca para todos y todas. Veamos algunos ejemplos de la accesibilidad en el edificio. Bucle magnético instalado en el salón de actos, las señales lumínicas, informativas o de emergencia para personas sordas, telelupa, ayuda para personas con discapacidad visual, lupas de mano. Veamos algunos ejemplos de la colección accesible e inclusiva. Libros de lectura fácil, lengua de signos, letra grande, libros en braille y la sección del LGTBI. En las actividades que realizamos en la biblioteca es muy importante la difusión entre las organizaciones y asociaciones e instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Por ejemplo, para adultos se colabora en la adaptación e inclusión de actividades y recursos, como el proyecto Amor por la Lectura, Pasión por la Inclusión. Dirigido al público infantil y juvenil, realizamos cuentacuentos en lengua de signos, visitas escolares de centros educativos de todas las edades y de todos los cursos. Cuentacuentos una vez al mes. También hacemos visitas externas a colegios donde trabajan con niños en riesgo de exclusión social. En nuestra biblioteca, la inclusión y la diversidad la tenemos presente en todo lo que hacemos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a Maria Tereza Morata, diretora da Biblioteca Luis Rosales, que, além de encaminhar o vídeo, também preparou um guia que está disponibilizado em nosso chat. Eu sou Tatiana Silva, sou uma mulher branca, de cabelos compridos, ondulados e atualmente avermelhados. Tenho os olhos redondos, castanhos e uso óculos com aros retangulares pretos. Tenho o rosto ligeiramente arredondado, com queixo fino e comprido. Meu nariz também é fino e a boca é grande, com os lábios grossos. Eu estou com uma blusa azul marinho e atrás de mim há um painel com uma fotografia aérea em preto e branco do Colégio Miguel de Cervantes. Bom, a primeira jornada de literatura e cultura conta com o apoio da ONG Mais Diferenças, da Unidown, da Sobretom Comunicação, do Instituto Esther Assis, do Grupo Companhia das Letras, editora Estrela Cultural e da Somos Educação. A transmissão é acessível com intérpretes de Libras, legenda em tempo real e com a autodescrição dos convidados. Hoje contaremos com a participação das intérpretes Tabata Silva Reiki e Bruna Schiavelli. Quem está acompanhando a jornada desde o primeiro dia já sabe que, com o objetivo de ampliar o acesso às experiências culturais, nós também disponibilizamos no chat o Momento Agenda Cultural Inclusiva. E hoje recomendamos a peça de teatro acessível Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho, do grupo Os Inclusos e os Cisos. A obra é baseada no livro de Cláudia Werneck, trata as situações de discriminação do nosso cotidiano por meio de esquetes muito divertidas. A peça está disponível no canal do YouTube da ONG Escola de Gente e as nossas bibliotecárias Ana Lúcia Issa e Nayab Rodrigues vão colocar o link lá no nosso chat.
Bom, para a roda de conversa de hoje, os nossos convidados são Rafael de Górgolas, conselheiro cultural e de cooperação da Embaixada da Espanha no Brasil, Sérgio Sá Leitão, jornalista e secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Pedro Prata, coordenador da ONG Escola de Gente e responsável pelo projeto Teatro Acessível, Sueli Regina Marcondes Mota, superintendente da Biblioteca SP Leituras. Nosso mediador da noite é o professor Fábio Nogueira, mestre pela Faculdade de Educação da USP na área de Linguagem e Teatro e chefe do Departamento de Arte do Colégio Miguel de Cervantes. Convidamos a todos os participantes que enviem suas perguntas aos nossos convidados pelo chat. Mais uma vez, bem-vindos a todos. E, Fábio, eu passo a palavra para você. A palavra é toda sua. Boa noite a todas e todos. Eu sou o Fábio, sou homem, tenho a pele branca, rosto ovalado, sou calvo, tenho barba cor castanha e na região do queixo a barba está esbranquiçada. Olhos pequenos, cor de mel, nariz grande, boca grande, com lábios grossos. Visto uma camisa rosa claro. O fundo da minha imagem é uma parede pintada na cor bordô e há pequenos quadros fotográficos em preto e branco. Bom, sou muito grato e me sinto honrado em participar da primeira jornada de literatura e cultura do Colégio Miguel de Cervantes. E também eu sinto assim, muito agraciado por poder ouvir, né, e aprender bastante sobre um tema que me sensibiliza, que é a acessibilidade cultural. Então, hoje a gente tem convidados especialistas no assunto e digo também que especiais, pessoas especiais, né? Convidados de referência no assunto nessa noite. Então, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai tratar de um assunto nessa jornada que são as boas práticas relacionadas com acessibilidade cultural. Então, mais uma vez, obrigado a todas e todos. E eu sugiro que a gente comece, porque as palavras mais importantes hoje não são as minhas, são dos nossos convidados, né? Então, a gente vai iniciar hoje com as palavras do atual conselheiro cultural e de cooperação da Embaixada da Espanha no Brasil. Por favor, conselheiro Rafael Górgolas, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado a todo mundo. Eu estou procurando colocar o vídeo neste momento. Falam que uma imagem vale como 1000 palavras. Para mim, não é tão fácil me descrever, porque a ideia que eu tenho de mim mesmo não se corresponde, seguramente, com a imagem que vocês vão receber daqui a pouco. E eu sou branco também, loirinho, já com pouco cabelo, de mediana estatura, gosto muito de esporte, mas com o tempo já não consigo fazer as proezas que fazia em uns tempos melhores, não? E, bom, estou na sala da minha casa, detrás de mim havia um quadro, mas o quadro caiu, ainda não consegui colocar ele no muro, então agora o fundo da minha imagem é branco. Senão vocês veriam um quadro de um pintor iraní, que é como um sobre de avião, desses antigos que eram blancos, mas com os margens vermelhos e brancos, é uma carta que iba dirigida a uma pessoa com um tema musical no endereço. E com isto já vou começar a falar um pouquinho do tema que estamos tratando. É um tema que no fundo, a acessibilidade e a cultura para pessoas com discapacidades é um tema que nos interessa a todos. Até porque quando nós nascemos ou quando já nos aposentamos, procuramos por casas térreas, porque já sentimos que nossas capacidades vão a diminuir e, então, a acessibilidade para tudo é necessária para todas as pessoas. Bem, é verdade que
tem pessoas que sofrem durante a vida, de maneira prematura, umas limitações que outras pessoas não têm, não? Essas pessoas, quando superam esse problema, são mais fortes que nós, mas elas precisam verdadeiramente de umas condições objetivas que a sociedade tem que dar. Quando eu era novo, agora tenho 65 anos, não existia essa sensibilidade. A sensibilidade chegou aos poucos, e foi o multilateralismo que ajudou muito. As Nações Unidas, a Unesco, que tem pessoas que falam que essas instituições não servem para nada, mas nessa matéria elas desbroçaram o caminho jurídico com uma série de declarações que os estados assinaram e depois reverteram nas legislações próprias. Só quero recordar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Discapacidade de 2006, o Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Discapacidade de 1982. Depois, na Espanha, por exemplo, nós, a partir dos anos 2000, e particularmente já em 2010, fizemos uma série de estratégias para facilitar o acesso das pessoas aos bens culturais. Quando uno pensa na Espanha, a primeira coisa que vem à ideia pues, são suas cidades antigas, as cidades que às vezes são patrimônio histórico, patrimônio da humanidade, o turismo, o restaurante, a facilidade de viajar de um lugar para outro. E foram essas cidades as que tomaram a liderança para convertir possível que todas as pessoas puderam chegar naqueles lugares e participar e conhecer. Uma parte interessante foi que vocês sabem que a Espanha agora é um país onde tem muitas pessoas com muita idade, não? Mas a sociedade envelheceu. Mas essas pessoas com idade, elas gostam de viajar muito. Deixaram de trabalhar, têm agora aposentadoria. Eles são os grandes viajeros na Espanha hoje. Mas eles têm limitações, não podem subir muitas escadas, não podem... Então, como as cidades se prepararam para acolher a todo esse pessoal que queria viajar? Na Espanha, antes da pandemia, tive até mais de 80 milhões de visitantes em um ano. E todos eles não só vão para a praia, eles vão para conhecer todas as cidades. Então, se redactaram umas guias de boas práticas, não? As boas práticas é um manual fantástico que cada museu, cada cidade, cada organização organiza e depois aplica para conseguir que as pessoas visitem, conheçam e se sensibilizem. Eu sei que também o Brasil está neste caminho, como nós, e que cada dia nós podemos melhorar mais e mais esta acessibilidade para a cultura. Eu não vou falar mais, só agradecer esta possibilidade de falar e de poder participar na conversa. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua contribuição conosco. E agora eu tenho a honra de apresentar, e vindo um pouquinho da descrição da Espanha, né, dessa ideia atual da Espanha, vamos pular aqui para São Paulo. E agora tenho a honra de convidar para a fala o atual secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o Sérgio Sá Leitão. Por favor, Sérgio, a palavra é toda sua, o espaço é todo seu. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você e também aos organizadores pelo convite, pela oportunidade de tratarmos deste assunto tão importante, tão relevante
para a política pública de cultura no estado de São Paulo. Nós temos como diretriz na Secretaria de Cultura e Economia Criativa trabalhar permanentemente pela ampliação do acesso, e isso, obviamente, passa por ações objetivas e abrangentes de acessibilidade. O nosso objetivo último é que todos os cidadãos e cidadãs do Estado de São Paulo possam, na verdade, usufruir de tudo aquilo que nós realizamos ou ajudamos a realizar no âmbito do ecossistema de cultura e da política pública de cultura do governo do Estado de São Paulo. Temos conseguido realizar isso aos poucos. Nós temos no Estado de São Paulo um ecossistema muito significativo em termos de cultura, um conjunto de instituições culturais referenciais que formam um patrimônio e que são um orgulho dos cidadãos e cidadãs de São Paulo. Nós temos, sob a nossa gestão, 22 museus, um centro cultural, 2 bibliotecas parque, que são bibliotecas modelo, 4 centros de formação, 3 oficinas culturais, 13 fábricas de cultura, 6 salas de espetáculos, 6 corpos artísticos e temos também 2 fundações. Realmente é um conjunto muito relevante, muito significativo de instituições culturais, e essas instituições, elas prestam serviços de grande qualidade, de grande abrangência, serviços contínuos, permanentes. Em 2019, essas instituições, no seu conjunto, elas realizaram mais de 32 mil ações culturais diferentes que envolveram um público de mais de 11 milhões de pessoas. Pois bem, nós temos procurado, claro, incorporar essa dimensão da acessibilidade e expandir as opções de acessibilidade em tudo que essas instituições realizam. Para isso, nós temos feito parcerias com entidades especializadas que trabalham com acessibilidade e trabalham com pessoas com deficiência ou sofrimento psíquico e que se encontram também em condições de vulnerabilidade social. Entre essas instituições, eu poderia mencionar a Fundação Dorina Novel para Cegos, a Laramar, a Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, a APAI, a ACD, Fundação Casa, o Programa Acompanhante de Saúde da Pessoa com Deficiência, o SEAS, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social, e outras. Eu vou expor aqui, mais rapidamente possível, alguns exemplos dessas ações, dessas iniciativas de expansão da acessibilidade, portanto, da abrangência, do alcance daquilo que nós realizamos no âmbito deste ecossistema cultural do Estado de São Paulo. Por exemplo, no que diz respeito ao CISEM, que é o Sistema de Museus do Estado de São Paulo, nós temos permanentemente o desenvolvimento de oficinas, palestras e cursos voltados à qualificação profissional sobre a acessibilidade para todos os cerca de 600 museus do Estado de São Paulo. Enfim, então, são oficinas, workshops, discussões, cursos que são prestados sistematicamente visando capacitar as equipes, não apenas dos nossos museus, mas de todos os museus públicos e privados do Estado de São Paulo. Isso é feito de maneira contínua e sistemática. Por exemplo, nós temos um curso sobre acessibilidade em museus,
temos uma oficina chamada Acessibilidade em Surdez, na Casa Guilherme de Almeida. Temos o curso Acessibilidade Cultural no Instituto Casa Vila Nova Artigas. Temos uma série de encontros sobre acessibilidade em projetos educativos de museus na Pinacoteca de São Paulo, e por aí vai. Um dos programas mais bacanas que nós estamos conseguindo realizar, e isso acontece em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é brilhantemente conduzida pela minha colega Célia Leão. Nós temos este programa chamado Leitura Inclusiva, em que nós viabilizamos a publicação de livros 100% acessíveis. Esta coleção ela já tem quase 20 livros publicados, que são disponibilizados para bibliotecas e outras instituições culturais, e esses livros possuem diversos recursos de acessibilidade, como narração, audiodescrição, animação em imagens, tradução e interpretação em libras e leitura fácil, com adequações em relação à linguagem, ao conteúdo e à forma, de maneira a ampliar a compreensão. Além de tudo, nesse programa nós também fazemos oficinas de formação e de sensibilização voltadas para profissionais da educação, da cultura, da assistência social, bibliotecários, mediadores de leitura e outros profissionais interessados em práticas acessíveis. Entre outros livros, eu poderia mencionar O Discurso do Urso, de Julio Cortázar, temos O Menino do Espelho, do Fernando Sabino, A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga Nunes, enfim, são vários livros que já foram publicados e esse é um programa contínuo, né? A cada ano nós temos mais livros completamente, totalmente acessíveis sendo publicados e distribuídos para bibliotecas e instituições culturais. É importante falarmos aqui, destacarmos o caso do Museu do Futebol, que é uma das nossas principais instituições museológicas. Foi o primeiro museu no âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, planejado desde a sua concepção, desde a sua gênese, para ser 100% acessível por meio de um programa chamado Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol, o PANF, que é coordenado pelo núcleo educativo da instituição e que foi desenhado justamente com esta finalidade, né, de ampliar a acessibilidade em museus. E acabamos construindo lá um exemplo que eu diria é um belo exemplo. Aliás, essas instituições todas elas já retomaram as suas atividades presenciais e ao longo deste período em que elas estiveram fechadas, foram cerca de 7 meses, elas também desenvolveram uma intensa atividade online, que obviamente vai permanecer, incorporando também nessa atividade online todos os recursos de acessibilidade disponíveis, né? Todas as salas e conteúdos do Museu do Futebol, voltando agora a falar especificamente do Museu do Futebol, elas foram pensadas para atender todos os perfis de público, né? Outras duas instituições que eu considero exemplares nessa questão de acessibilidade são o MIS, o Museu da Imagem e do Som, e também o MIS Experience, que é a nova área do MIS, ali na Água Branca, dedicada a exposições imersivas. Então, nós temos nessas duas instituições o acervo e as exposições temporárias acessíveis com braille, libras, audiodescrição e recursos táteis. Além disso, nós temos o programa Acessa MIS, que é um programa de acessibilidade que busca a aproximação com públicos que apresentam, enfim, deficiências ou transtornos mentais.
uma aproximação desse público com o universo cultural do museu, com as obras que compõem o acervo, as exposições temporárias. Isso acontece por meio de visitas mediadas e atividades práticas que acontecem com regularidade. Nós temos também a acessibilidade nas nossas bibliotecas, e aqui nós temos uma pessoa participando desta mesa que representa a organização social SP Leituras. Creio que ela poderá falar mais especificamente sobre esse trabalho, esse trabalho de acessibilidade nas nossas bibliotecas. Mas, enfim, são várias e várias iniciativas que, com isso, têm conseguido ampliar o alcance e o impacto do trabalho desenvolvido por essas instituições. Outro trabalho exemplar é o realizado pela OSESP, pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que tem a sua sede na Sala São Paulo. A OSESP realiza anualmente na Sala São Paulo cerca de 80 concertos e também se apresenta em outros locais. E lá na Sala São Paulo nós temos o programa Concertos Acessíveis. Temos também visitas monitoradas acessíveis e temos o projeto Descubra a Orquestra, além dos concertos matinais, que são educativos e também acessíveis. Em 2019, para se ter uma ideia do alcance, mais de 15 mil pessoas participaram das atividades específicas de acessibilidade da OSESP e da Sala São Paulo. É realmente um alcance importante. Este ano, nós realizamos uma exposição no âmbito do Museu de Arte Sacra, e é uma exposição de caráter itinerante, chamada Arte Sacra para Ver e Sentir. E também é um belo exemplo de acessibilidade, sendo um projeto desenhado especificamente com esta finalidade. Basicamente, nós temos cerca de 100 peças, entre as principais peças do acervo do Museu de Arte Sacra, que foram reproduzidas num trabalho primoroso, espetacular, para que elas possam ser fruídas por deficientes visuais que podem apreciar de maneira tátil essas obras. Normalmente, claro, num museu de esculturas, você não pode tocar nas obras, porque isso aí pode eventualmente prejudicar essas obras e produzir algum tipo de desgaste. Mas, neste caso, essas obras foram magnificamente bem reproduzidas, inclusive em termos de texturas, não apenas a forma, mas também as texturas, para que os deficientes visuais possam, de maneira tátil, sentir essas obras tocando-as. E aí nós temos quase 100 obras, inclusive obras de Aleijadinho, entre outros artistas. E durante os 3 meses em que esta exposição esteve aberta, e agora, obviamente, ela vai retornar e vai retornar à sua itinerância, nós tivemos cerca de 8 mil pessoas acessando este conteúdo, estas obras. Nós temos também na Secretaria uma série de eventos, né? Esses eventos são eventos estratégicos, setoriais, que constituem um calendário de eventos. E entre esses eventos nós temos um chamado Revelando São Paulo, que é um evento que atraiu mais de 300 mil pessoas ao Parque da Água Branca em 2019, para termos uma ideia do alcance dele. E nós, por meio de uma parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, procuramos tornar este evento 100% acessível, utilizando sinalização específica, com apresentações culturais tendo tradução simultânea em Libras e audiodescrição, os banheiros acessíveis, fraldários, bebedouros, piso tátil, enfim, uma série de medidas
tomadas para que o evento se tornasse um evento 100% acessível e uma referência no campo dos eventos culturais. Eu poderia mencionar aqui também o trabalho maravilhoso de acessibilidade que é feito na SP Escola de Teatro, também no âmbito do projeto Guri, que é o maior projeto sociocultural do Brasil, atinge mais de 50 mil pessoas, mas eu não vou aqui me estender mais do que o necessário, acho que já consegui dar um panorama do quanto essa questão da acessibilidade é uma preocupação e é uma prioridade para o governo do Estado de São Paulo. Essa também é uma determinação do governador João Dória, uma diretriz com a qual não apenas a Secretaria de Cultura e Economia Criativa trabalha, mas o conjunto do governo, e no âmbito da nossa secretaria nós procuramos desenvolver todas as atividades possíveis para tornar o nosso trabalho e aquilo que nós realizamos, sobretudo no âmbito deste ecossistema cultural que eu apresentei a vocês, esse trabalho mais acessível para aumentar o impacto dele. É importante dizer também que outro eixo da nossa atuação, que é o fomento direto e indireto a projetos culturais de produção independente, nós temos 3 programas, o PROAC ICMS, o PROAC Editais e o Juntos pela Cultura. Este ano estamos investindo 177,2 milhões de reais em cerca de 5 mil projetos culturais realizados pela sociedade civil. É um valor recorde também o número de projetos, e eu me refiro ao investimento com recursos próprios, mas, enfim, em todas as nossas chamadas públicas, nós também colocamos normas relacionadas à acessibilidade para que esses projetos que nós apoiamos, uma vez realizados, eles tenham todas as medidas possíveis de acessibilidade e, com isso, nós asseguramos uma oferta cultural não apenas relevante, plural e diversa em termos culturais, mas também abrangente e eficaz em termos de acessibilidade. É isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu me coloco depois à disposição caso haja perguntas e questionamentos. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Secretário, eu só vou pedir, antes de passar a palavra para o próximo convidado, eu vou pedir a gentileza se você poderia fazer a sua autodescrição para nos ajudar. Bom, muito bem. Eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer em relação a isso que eu realmente considero muito pouco importante a aparência das pessoas. Eu acho que muito mais importante é o caráter, a personalidade e, obviamente, o conteúdo que as pessoas compartilham. Mas, enfim, eu me encontro nesse momento na minha residência, na varanda da minha casa, e eu tenho 53 anos e, enfim, sou um gestor cultural, trabalho com gestão pública de cultura há cerca de 20 anos. Mas eu realmente acho que o importante é que as pessoas prestem atenção e tenham acesso àquilo que nós estamos dizendo e não a nossa aparência ou a nossa roupa ou etc. Obrigado. Obrigado, secretário. Então, a gente continuando aqui, né? Depois, mais para frente, vamos ver se a gente tem pergunta no chat para os convidados, né? A gente vai continuar. E, continuando, eu vou chamar agora o Pedro Prata, né? Muito obrigado pela sua apresentação, secretário. E agora a gente vai ouvir o coordenador geral da Escola de Gente, né? Uma organização de referência em inclusão e acessibilidade. Então, Pedro, esse momento é todo seu. Muito obrigado pela presença e estar aqui conosco, tá? E eu sugiro autodescrição no início, por gentileza, mesmo sabendo que a gente também, o por fora é o por dentro, né? Acho que as duas coisas. Muito obrigado e o que você puder contribuir conosco nessa noite, muito grato. Obrigado de verdade pelo convite. Para mim, é sempre uma oportunidade de poder falar do nosso trabalho e falar
em eventos com uma preocupação tão apurada com a acessibilidade como a gente tem visto hoje, né? Eu sou um homem branco, eu tenho barba, eu uso óculos com armação preta, eu tenho cabelo castanho já um pouco grisalho, eu estou usando fones de ouvidos brancos, uma camiseta preta, e atrás de mim uma parede branca com um quadro com meninas pintadas, um vaso de flores, e do outro lado uma prateleira. E quando eu falo que é sempre mais interessante falar em eventos com esse cuidado de acessibilidade, porque a ideia de cultura acessível é basicamente a ideia de que cultura é um direito de todas as pessoas, independente de terem ou não deficiência, independente de suas características, independente da renda que elas têm, independente de onde elas moram. Então, a gente fala num evento que se preocupa em ter audiodescrição, pedindo para os participantes se descreverem, que tenha língua de sinais e que tenha legenda, a gente fala sobre acessibilidade, com conteúdo sobre acessibilidade, mas de um jeito acessível que chega, de fato, para todas as pessoas. E aí eu queria muito tomar liberdade de começar a minha fala chamando a atenção para o momento que a gente está vivendo no Brasil, de um risco muito grande do que a gente vem construindo há muitos anos, e principalmente nos últimos 20 anos no Brasil, que é uma caminhada muito sólida, consistente, robusta, em direção à educação inclusiva no Brasil. O Brasil hoje é referência no mundo em educação inclusiva e do dia 30 de setembro para cá a gente vive sob, na verdade, um decreto que revogou a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva e trouxe de volta uma lógica educacional que a gente acreditava que estava superada e que está voltando com muita força. Estou falando de um decreto presidencial que restabelece salas, escolas e instituições apartadas para crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência no nosso sistema educacional. Então, todo momento é momento de falar que essa nova política é um risco que a gente precisa evitar a todo custo. Porque a gente, no Brasil, tem dado passos muito largos em relação à acessibilidade e, de forma estratégica, à inclusão, porque a gente tem implementado políticas públicas muito consistentes, né, com idas e vindas, com muitos problemas, com obstáculos, percalços, mas com um arcabouço jurídico institucional robusto, com uma compreensão da sociedade cada vez mais avançada e consciente do que é a inclusão, e de um jeito em que a gente vem tendo conquistas. A área de cultura também está passando por isso, né? Esse evento aqui hoje, ele é um reflexo desse momento que a gente tem vivido, né? A gente passou por uma interrupção muito brusca pela pandemia, mas o Brasil vinha vivendo, e eu tenho muita certeza, muita crença de que quando a gente conseguir, de fato, retomar a cultura brasileira, ela vai ser uma cultura que renasce com bases mais sólidas na acessibilidade. Escola de Gente é uma organização pioneira em projetos culturais acessíveis. A gente existe há 18 anos, por uma ideia, por uma formulação da jornalista, escritora Cláudia Werneck, que já teve muitas vezes com o Sérgio, inclusive. O Sérgio é um parceiro da nossa causa. E a Escola de Gente foi criada para pensar soluções de comunicação acessível, principalmente, que era um conceito muito novo na época, e para formar pessoas, principalmente jovens, nos conceitos de acessibilidade e inclusão e não discriminação. Eu fui um desses jovens. Eu conheci a Escola de Gente quando eu fazia faculdade, no meu primeiro ano de faculdade. Eu realmente me encantei. A minha percepção de mundo sobre o que são as pessoas mudou radicalmente naquele momento em que eu conheci a Escola de Gente. E de lá para cá a gente se transformou numa organização que formula soluções
de acessibilidade para que as pessoas compreendam o que é inclusão. Nosso projeto mais permanente, mais duradouro, é um grupo de teatro, que chama Os Inclusos e os Cisos, que foi criado, foi uma ideia, uma sacada da atriz e apresentadora Tata Werneck, que é filha da Cláudia, todo mundo aqui deve conhecer, a Tata hoje é super famosa. A Tata vendo a mãe trabalhar em casa com inclusão e acessibilidade, e vendo ao mesmo tempo que o teatro que ela aprendia na faculdade não era acessível, ela teve a sacada de criar um grupo que fizesse todos os seus espetáculos de fato para todas as pessoas, independente das suas características, independente de ter ou não deficiência. E assim surgiu, em 2003, o grupo Os Inclusos e os Cisos. E quase que sem querer, quase que por acaso, a gente começou a trabalhar com cultura, virou uma organização também na área de cultura. 3 anos depois que o grupo foi criado, mais ou menos 3 anos depois, o grupo recebeu uma proposta de patrocínio de uma grande empresa, foi a Oi, para receber um recurso de Lei Rouanet, um recurso incentivado de Lei Rouanet, inclusive o Sérgio conhece bem, foi gestor da lei. E a gente ficou muito chocado na época, porque quando a gente foi ao Ministério da Cultura aprovar o projeto para que ele pudesse receber o patrocínio, o Ministério cortou as rubricas relacionadas à acessibilidade. Então, ele aprovou a rubrica de figurino, de iluminação, de cachê para os atores, mas cortou língua de sinais, audiodescrição, material em braille, por entender naquele momento que esses recursos, isso lá em 2006, tá, gente? Esses recursos não eram cultura, mas eram saúde, educação, era alguma coisa de outro ministério, mas que não era do Ministério da Cultura. A gente abriu mão do projeto, porque para a gente era impossível realizar um projeto sem acessibilidade. Passou um ano discutindo com o Ministério, insistindo e tentando ampliar a consciência dos gestores do Ministério sobre o que era acessibilidade naquele momento, e conseguiu aprovar no ano seguinte. E aí, de 2007 para 2013, a gente viveu um momento de muita mudança regulatória no que diz respeito à cultura acessível. A gente passou de um momento, em 2007, em que a acessibilidade ela era cortada de um projeto, para 2013, em que ela passou a ser exigência na instrução normativa da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo à Cultura. E também, em 2013, a gente lançou uma campanha, na verdade, a gente realizou, dentro do âmbito de uma campanha nossa, chamada Teatro Acessível, Arte, Prazer e Direitos, a gente realizou uma audiência no Congresso Nacional sobre cultura acessível, isso em 2013. E aí, quando a gente começou a organizar a audiência, a gente, obviamente, quis fazer uma audiência com total acessibilidade. E aí a gente percebeu que o Congresso tinha intérprete de Libras, mas não tinha audiodescrição, não tinha legenda ao vivo, não tinha material em braille. As pessoas não sabiam o que era isso. E a gente se tocou, a gente teve um estalo, a gente viabilizou tudo isso, a gente pagou com o nosso recurso, e a gente percebeu que a gente estava realizando a primeira audiência pública totalmente acessível da história do Congresso Brasileiro. E isso foi muito forte para a gente, claro. Então, pela primeira vez na história brasileira, qualquer pessoa com qualquer deficiência que estivesse no Congresso poderia participar de uma audiência pública opinando sobre o que ela acha que tem que ser determinada política pública. E aí, naquela audiência, a gente tirou como proposta a criação de um projeto de lei que criasse o Dia Nacional do Teatro Acessível. Esse projeto foi formulado por deputados de partidos diferentes, né? Inclusive de São Paulo, a ex-deputada e atual senadora Mara Gabrilha foi uma das autoras, além dela, Jandira Fegali, João Willis, Rosinha da Defal, Érica Cocá. Então, a gente fez uma conversa bastante ampla para a tramitação desse PL, e que foi aprovado em 2017. Né? Ele ficou tramitando, passou pelas comissões, foi para o Senado, e foi aprovado, e a gente conseguiu aprovar essa lei, que estabelece que o dia 19 de setembro é o Dia Nacional do Teatro Acessível. E a principal importância, além da comemoração, é que, pela primeira vez, o Estado brasileiro reconheceu o teatro acessível como uma modalidade de teatro. Então, isso abre portas
muito bacanas de políticas públicas. Só que de 2013 para 2017, a exigência de acessibilidade nos projetos de lei Rouanet, ela ficou quase que só no papel, né? O que no Brasil é muito comum, né? Cria-se uma norma e ela não é colocada em prática. E aí, em 2017, inclusive por conta da aprovação da lei e por questões dentro do Ministério, a gente começou a ver uma proliferação, um crescimento muito consistente de projetos culturais que passaram a adotar acessibilidade. A gente achou isso muito bom, muito importante. Por quê? Finalmente, o que a gente tentava fazer desde 2007 e o que estava na norma desde 2013 passou a ser, de fato, implementada. A gente hoje vive no Brasil que eu realmente acho que é uma revolução na área da cultura acessível. Eu acho que a cultura está vivendo o que a educação viveu alguns anos atrás, que é se deparar com brasileiros e brasileiras que não faziam parte do horizonte cultural, que são brasileiros e brasileiras com deficiência. Então, há pouco tempo atrás, era muito raro a gente saber, ter notícia de um espetáculo de teatro que tivesse língua de sinais, ou uma exposição de arte ou um museu que tivesse linguagem simples para pessoas de deficiência intelectual ou com alguma limitação cognitiva, ou cinema com audiodescrição. Então, a gente tem visto um crescimento muito consistente nesse cenário de cultura acessível no Brasil, com muito ainda a caminhar, mas com passos que eu considero que são concretos. Inclusive, a Secretaria de Cultura de São Paulo é uma das mais comprometidas no Brasil nesse sentido. São Paulo ele tem uma dianteira nesse tema. Tem empresas com sede em São Paulo que já exigem que seus patrocinados adotem acessibilidade. Um exemplo é o Itaú. Além dos espaços culturais que o Sérgio citou de São Paulo, eu realmente faço questão de destacar o Itaú Cultural, que para mim é uma referência global em termos de acessibilidade. Qualquer atividade que você faça no Itaú Cultural hoje em dia, a acessibilidade está no escopo do projeto, né? Então está na ideia inicial. Então, qualquer palestra que o Itaú Cultural pense, ele pensa em luz, som, público, bilheteria, divulgação e acessibilidade, né? no mesmo status de importância. Eu realmente ainda não vi um centro cultural público ou privado que tenha esse grau de maturidade em termos de acessibilidade. E a gente chegou na pandemia, né? A gente chegou nesse momento em que a cultura foi interrompida de um jeito muito brusco, muito drástico, e, obviamente, isso também interrompeu o processo de acessibilização da nossa cultura. Eu sou um esperançoso de que a cultura volta com ainda mais força depois da pandemia. Apesar do cenário difícil, eu vivo, trabalho e me alimento dessa esperança, inclusive, de que a gente vai voltar a ter uma cultura que, de fato, seja pujante no Brasil. E eu acho que a gente, na pandemia, apesar de toda a tristeza que a gente tem vivido, a gente pode estar fortalecendo os pilares de uma cultura que seja mais acessível pós-pandemia. Eu falo isso por experiências muito concretas, inclusive nossas. Então, a gente, por exemplo, lá no finalzinho de março, começo de abril, assim que a pandemia começou, a gente percebeu que essa explosão de lives estava criando uma situação muito frustrante, que era o fato de que toda a conquista que a gente tinha em atividades presenciais, em termos de acessibilidade, ela zerou nas lives. Então, nenhuma live, no começo, tinha acessibilidade. E a gente tentou fazer a nossa live acessível. E a gente se deparou com a situação de que nenhuma plataforma grande, nem o Zoom, Facebook, YouTube, disponibiliza mecanismos para que os seus usuários implementem recursos de acessibilidade nas suas transmissões ao vivo. E a gente quebrou a cabeça aqui na escola de gente e criou uma solução para isso.
É um projeto que se chama Hiperconexão Inclusiva, em que a gente foi juntando programas muito baratos e plataformas gratuitas para que tudo que a gente fizesse passasse a ter total acessibilidade. E a gente realizou, e a gente acredita que foi a primeira live totalmente acessível da história da nossa internet. No Brasil, a gente perguntou para o Facebook, talvez do mundo até, em que a gente contou ao mesmo tempo com língua de sinais, audiodescrição e legenda ao vivo. Inclusive, a gente, em todas as lives, conta com a mesma parceria que a gente tem aqui hoje da Biplay, do Luiz, que além de ser uma empresa de acessibilidade, é um formulador e é um defensor da causa da acessibilidade. E de lá para cá a gente tem visto que essas iniciativas elas estão crescendo, como a jornada que a gente vê aqui hoje. A gente, por exemplo, realizou em parceria com o Congresso Nacional a primeira transmissão ao vivo do Congresso foi no âmbito da Câmara dos Deputados, com acessibilidade, com os 3 recursos também. A gente depois o Unicef realizou, Ministério Público, então é um movimento que vem crescendo. E aí, quando chegou no dia 19 de setembro desse ano, na proximidade do 19 de setembro, a gente parou aqui e pensou, bom, como que a gente vai esse ano celebrar o Dia do Teatro Acessível, que a gente criou lá em 2013, como eu contei no começo, nesse momento de pandemia. E a gente juntou essas 2 experiências que a gente tem, do teatro acessível e da live acessível, para fazer o primeiro espetáculo de teatro virtual acessível do Brasil. Inclusive, vocês recomendaram no começo aqui da nossa conversa, né? Então, a gente, no dia anterior, eu lembro exatamente que eu pensei, gente, que loucura a gente tentar fazer isso, porque os problemas começaram a surgir, a gente começou a ficar desesperado, porque era uma tecnologia e um jeito de fazer teatro virtual, acessível, que a gente nunca tinha experimentado, e a gente fez assim. Então, primeiro que cada ator estava num lugar diferente, e com a diretora em outro lugar. Então, tinha ator em Lisboa, tinha ator em Florianópolis, tinha ator aqui no Rio, tinha atriz em Petrópolis, tinha diretor aqui no Rio, cada um na sua casa, respeitando o distanciamento e fazendo teatro ao vivo pelo YouTube e com total acessibilidade. Foi uma experiência de muito aprendizado, deu muito certo, teve repercussão na imprensa, mas também com muitas coisas que a gente considera que podem ficar melhores. Então, queria que a gente saísse com esse espírito aqui hoje, assim, com esse compromisso, né, de que a retomada, tanto da cultura quanto da vida, né, tem que ser com acessibilidade, tem que ser acessível. E entender que a acessibilidade não é um mecanismo para a pessoa com deficiência. A acessibilidade é qualquer experiência. A acessibilidade ela é um jeito, ela é uma forma de experimentar o mundo. Então, eu, por exemplo, estou aqui falando para vocês numa cadeira e essa cadeira é acessível para o meu tipo de corpo. Se eu tivesse um outro tipo de corpo, eu teria um outro mecanismo de acessibilidade. Então, quando a gente fala, a gente acabou, enfim, ao longo da construção do conceito, identificando automaticamente inclusão e acessibilidade como ideias voltadas a pessoas com deficiência. E não é isso. É importante a gente entender que cada mecanismo ela é usufruída por um tipo de pessoa com um tipo de corpo. Algumas têm deficiência, outras não têm. Então, eu acho que essa é a riqueza da nossa espécie humana, e é nessa riqueza de diversidade que é o que a gente tem de mais valoroso, mais interessante na nossa existência. Então, por isso que esse tema aqui hoje é tão importante, porque ele trata não só da acessibilidade, ele trata da existência de nós como indivíduos em uma sociedade que é diversa. Pedro, muito obrigado. E tem a questão que você colocou no início e no final, né? Talvez a gente retome, que é a questão do conceito de acessibilidade. Eu acho que é uma discussão bem importante, né? Porque a palavra acesso aqui me lembra muito você abrir uma porta, ou abrir uma janela, dar um passo, né, adiante, você ter a oportunidade e vinculada com a liberdade, que também faz um vínculo com a inclusão, né, de todos, né, essa ideia do todo. Muito obrigado pelo o panorama que você deu para a gente também, político-cultural. A gente continua aqui com o convidado, vou passar a palavra aqui para
Para a Sueli Regina Marcondes Mota, superintendente da Biblioteca de São Paulo Leituras, a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca do Parque Vila Lobos. Sueli, muito bem-vinda, muito obrigado. O espaço é todo seu e no final eu volto aqui a falar. Obrigado. Sueli, o seu microfone está mutado. Opa, desculpa. Imagina. Boa noite, obrigada a todos, obrigada pela oportunidade. Agradeço aos organizadores do evento. Fico muito feliz de falar sobre esse assunto que é tão pertinente, e especialmente de falar sobre a vocação das bibliotecas em acolher todos. Essa última fala do Pedro, que a acessibilidade é para todos, veio bem a calhar. Bom, eu peço licença, eu vou compartilhar com vocês um vídeo, mas vou ler também a apresentação para que todos possam estar acompanhando. Eu sou uma mulher branca, tenho um rosto redondo, cabelos e olhos castanhos, estou na sala da minha casa, o fundo da parede é branca, estou com um vestido azul. Bom, eu vou falar então com vocês um pouquinho sobre a Biblioteca de São Paulo e sobre a Biblioteca Parque Vila Lobos, né? Falando um pouquinho sobre nós somos da SP Leituras, uma organização social de cultura que tem a missão de promover o incentivo, a defesa e o direito à cultura e à leitura. Desde 2010, fazemos a gestão das bibliotecas estaduais e do SISEB, Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo, através de um contrato de gestão com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Nossas bibliotecas foram indicadas a prêmios e foram premiadas, recebemos alguns prêmios desde 2016, 2013, de ações inclusivas também, tanto a Biblioteca de São Paulo quanto a Biblioteca Parque Vila Lobos. Nossas ações estão em sintonia com a Agenda 2030 da ONU. É muito importante a gente deixar aqui colocado que a gente está muito atento à Agenda 2030 da ONU. Bom, as nossas bibliotecas, elas têm o conceito delas é o foco nas pessoas. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente deve tratar com bastante riqueza de detalhes, entendendo que as pessoas que é o centro do nosso trabalho, né? Então, as bibliotecas, elas atuam para a construção autônoma do conhecimento, elas se constituem como uma praça cultural, onde as pessoas se encontram, mesmo agora nessa retomada, o Sérgio estava falando, o secretário estava falando sobre os equipamentos que retomaram, a gente já começa a perceber que as pessoas estão se aproximando, né? Nós nos oferecemos como um terceiro lugar, onde as pessoas desejem ir, desejem estar conosco, desejem ficar conosco, e nos apresentamos como Casa da Palavra, ou seja, o lugar da literatura, da leitura, esse é o nosso carro forte. Bom, com relação aos ambientes, a gente tem um apuro na concepção, desenho e manutenção do espaço arquitetônico, do mobiliário, da disposição do acervo, dos equipamentos, tudo ao alcance do público. Então, as estantes são baixas, tem um espaço direcionado para que as pessoas possam circular, inclusive com cadeiras. Então, a gente tem todo esse cuidado na questão arquitetônica. Bom, a nossa programação cultural é um conjunto... Nossa programação cultural, né, traz um conjunto de atividades a partir do interesse da comunidade, contemplando ações específicas de leitura também, inclusive. O nosso acervo ele é permanentemente atualizado, e nós temos acervo em diversos formatos. A questão da acessibilidade, nós entendemos que ela tem que minimizar os obstáculos ao acesso à leitura, a literatura, lazer, tornando a biblioteca o mais universal possível. O nosso atendimento ele tem um olhar muito humanizado
E também eu acho importante a gente falar que é muito focado na acessibilidade atitudinal. Então, entendemos a necessidade e a importância do atendimento ser um canal de acolhimento dos usuários, dos seus saberes e entender os seus saberes que vêm com eles. A biblioteca conta com serviço social, que é um suporte especializado no atendimento e no relacionamento das bibliotecas com as comunidades do entorno. Nós também temos serviços de extensão, que é uma forma de atender as pessoas impossibilitadas de frequentar o espaço e uma forma de divulgar os nossos serviços. Bom, falando um pouquinho sobre o olhar que inclui as bibliotecas, tem na sua questão de estrutura, piso tátil, elevador, adaptados, auditório acessível, acervo em vários formatos, programação cultural acessível, tecnologia assistiva. Em relação às práticas, nós temos uma equipe empática que busca maior qualificação e compreensão de cada deficiência. Buscamos oferecer atividades que incluem pessoas com e sem deficiência. Promovemos trocas e conhecimentos com instituições, como o nosso secretário falou, né? A APD, a PAI, Fundação Dorina Noil, todas são parceiras desse trabalho de atendimento ao público. Nós temos um preparo com as equipes, que é o treinamento nos recursos de tecnologia assistiva, fazemos palestras sobre inclusão, trazemos esses parceiros para estar conversando com as equipes, promovemos encontros de atualização, curso em Libras, que também a gente abre para todo o público, de forma gratuita. Falando um pouquinho de tecnologia assistiva, nós temos várias, eu vou trazer algumas aqui das nossas tecnologias assistivas, ampliador de caracteres, que atende também os idosos, termofusora, que é uma máquina que acho que vocês devem conhecer, que ela faz uma impressão em alto relevo, facilita a audiodescrição. Temos a Poit, que é o scanner que transforma material escrito em áudio. Temos computadores adaptados, inclusive com softwares adaptados também. Os scanners de outras fornecedoras. Temos o Victor Reader, que é para audiolivro e livros falados. Temos folheador eletrônico com mesa adaptada. A Sara CE, que é um equipamento que transforma a palavra escrita pode transformar em braille ou em voz. E temos a Orcan, que é um óculos de inteligência artificial, que tem se demonstrado muito eficiente, que traz acessibilidade para as pessoas. Ele tem também o reconhecimento facial, é muito interessante esse equipamento. Na nossa programação cultural, nós temos contação de histórias com interpretação em Libras, né, línguas de sinais, inclusive no ambiente virtual, o que o Pedro falou é verdade, a questão da acessibilidade é muito importante nesse momento da pandemia, para não excluir. Estamos realizando uma atividade de clube de leitura, e nesse momento de pandemia, estamos fazendo o Clube do Audiolivro, está sendo muito bem recebido, o público tem gostado bastante, é uma inovação. E outras atividades que a gente faz para pessoas com deficiência intelectual ou não, outros tipos de deficiência, nós temos jogos como batata quente, jogos sensoriais, sopra bolinha, empilhando copos, coisas bem simples, mas que fazem toda a diferença para as pessoas que vêm buscar essas atividades na biblioteca. Uno, jogo de memória, tabuleiro de xadrez adaptado para pessoas com deficiência visual. Nas ações de mediação de leitura, a gente procura aplicar bastante Eu Conto, no sentido de que as pessoas possam também participar das ações e contar suas próprias histórias, trava-língua. Nós fazemos excursões pelo acervo, explorando o acervo, os acervos acessíveis também. Fazemos contação de histórias com
aprimoramento do tato, para que as pessoas possam também participar, leitura pública, pintura de livros, decoração. E agora eu queria mostrar para vocês um vídeo depoimento, porque eu acho que daí o pessoal falando, acho que dá uma ideia do trabalho, né? Vou ver se eu consigo passar o vídeo. A gente testou e estava... Para mim, a literatura salva as pessoas. E quando eu entrei na biblioteca, eu percebi que mais do que isso, né? A literatura ela possibilita que as pessoas se salvem. A biblioteca é um instrumento de lazer, contemporiza o grau de intelectualidade para todos os níveis de pessoas. Ela pode ser acessível a qualquer tipo de pessoas e ela é livre. Se todas as bibliotecas fossem assim, seria ótimo, porque mais pessoas iam ter a oportunidade de utilizar, entendeu? Os funcionários gostam de conviver comigo, eles gostam de me ajudar. A nossa impressão é que eles são muito bem treinados para lidar mesmo com as pessoas com deficiência. É muito bem feito o trabalho aqui. Eu consigo desenvolver a minha liberdade aqui dentro da biblioteca. Eu acho que tudo isso só embasa o que eu realmente sinto em relação à biblioteca e à cultura e ao acesso a todas as pessoas e a todo mundo que precisa desse acesso e as pessoas que querem esse acesso. Queria agradecer a todos, estou à disposição. Gostaria de parabenizá-los assim pelas iniciativas, tanto públicas, né, iniciativas de acessibilidade, e convoco todos vocês, primeiro agradecer a Sueli pela sua fala, pelo compartilhamento do seu trabalho, muito obrigado também. E convoco vocês a aparecerem no vídeo, que eu gostaria de fazer uma pergunta para todos, né? E queria conversar. E assim, fiquem à vontade para responder, né, essa pergunta. Eu vou pegar um pouco do gancho do que o Pedro estava falando em relação à acessibilidade, mas me veio uma questão assim, eu sou uma pessoa que cresci indo em museus, né? Em teatro, em museus, sou uma pessoa que me desenvolvi nisso. E percebo como telespectador, né, e pouco experiente, que realmente algumas coisas começaram a mudar desde que, né, eu tenho 50 anos, então estou falando minha adolescência na década de 80, 90, alguns museus a gente começa, nessa evolução a gente começou a perceber. A minha questão é a seguinte, em relação à tecnologia, e eu percebo que a Sueli apresentou também, a tecnologia como recurso de acessibilidade. A pergunta é, será que esse momento da pandemia que a gente vive, né, é um momento em que há outros apontamentos, como o Pedro está falando, em relação a melhorar a acessibilidade? O que a gente pode melhorar? O que a gente aprende com esse momento em que a gente consiga ampliar essa questão do acesso para mais e mais pessoas, para abraçar cada vez mais e mais pessoas dentro do âmbito cultural, né? Então, se alguém puder responder, a palavra com vocês, eu agradeço. Posso começar, Fábio? Por favor, Pedro. Eu sou de uma opinião de que a tecnologia, quando ela vai avançando, ela coloca a gente em duas situações bem opostas. A primeira é que a tecnologia ela é sempre pensada inicialmente para pessoas que não têm deficiência. E a gente percebe que quem tem deficiência está sempre um passo atrás, tentando correr atrás de acesso tecnológico que é ofertado prioritariamente para quem não tem deficiência. Um exemplo disso é quando surgiu o iPhone e os telefones sem teclado, né, só com tela,
um amigo meu cego, inclusive participou de um projeto nosso que foi finalista esse ano do Prêmio São Paulo das Artes, secretário. Ele falou assim, nossa, eu me ferrei agora, porque eu sou cego, eu me habituei a usar telefone celular com teclado, eu só consigo usar com teclado, porque é óbvio, naquele momento era óbvio, e agora que os aparelhos vão todos transitar para serem aparelhos só com tela, eu não vou ter como usar telefone celular. Então ele ficou na época desesperado. E aconteceu o contrário, né? Depois o iPhone, o Android fizeram adaptações muito consistentes e hoje os sistemas operacionais de smartphones são produtos e mecanismos muito acessíveis para pessoas cegas. Por outro lado, a tecnologia permite que quem tem deficiência possa acessar espaços e conteúdos de um jeito muito mais fácil, se ela assim for bem aplicada. Um outro exemplo também também para pessoas cegas, né? Então, durante muito tempo, o principal, quase que o único mecanismo de leitura de pessoas cegas era o Braille. E um livro em Braille, ele é pesado, ele é difícil, enfim, não é fácil, né? Nunca foi fácil acessar um livro em Braille. E hoje, pessoas cegas passam por uma transformação radical da forma como elas leem, porque elas leem em formato digitais. Então, a gente vive essa dicotomia permanente da tecnologia. Na área de cultura, é um pouco a mesma coisa, né? Então, quando a gente bola um produto cultural novo, né, como, por exemplo, uma live, né, ela é pensada inicialmente sem levar em consideração que pessoas com deficiência existem no universo, no planeta, na sociedade. E depois a gente corre atrás para isso. Então, o que eu acho sempre muito importante sempre que for criada uma política pública, for criado um produto, você parar por um momento, por um segundo, e pensar como qualquer pessoa no mundo pode acessar essa política pública, como qualquer pessoa no mundo pode acessar esse produto. E aí eu acho que a gente consegue criar tecnologias e soluções e projetos e políticas públicas que de fato sejam inclusivas, ou seja, para todas as pessoas. Obrigado, Pedro. Alguém quer fazer alguma consideração? Fiquem à vontade. Fábio, eu penso que tudo na vida e no mundo é processo, né? E o fato é que, aos poucos, a realidade vai se transformando, de modo geral, se transforma de uma maneira positiva e mais inclusiva, mais abrangente, mais acessível. Acho que tanto, enfim, na minha explanação, quanto na do Pedro, quanto na da Sueli, ficou muito claro isso, né? Quer dizer, como é que as políticas públicas, o trabalho das instituições culturais vem se aprimorando, vem se aperfeiçoando no que diz respeito à acessibilidade. Eu acho que nós temos que diferenciar a esfera pública e a esfera privada. Quer dizer, me parece que, no caso da esfera pública, é uma obrigação, é algo que enfim, que não é uma escolha. Nós não estamos diante de uma escolha, sermos ou não sermos acessíveis. Nós temos a obrigação, no âmbito do Estado, de todas as ações realizadas por governos, portanto, de todas as políticas públicas, de trabalharmos a questão da acessibilidade na gênese dessas políticas, desses programas e dessas ações. O Estado tem a obrigação de lidar com o conjunto da população, considerando toda a sua diversidade e esse conjunto de singularidades, né? Nós não podemos deixar ninguém para trás nas políticas públicas. Esse princípio da universalidade, ele deve ser um princípio orientador de toda e qualquer política pública. No que diz respeito à esfera privada, nós sabemos que há uma questão de sustentabilidade, né?
Então, muitas iniciativas surgem pensando no acesso da maior parte das pessoas, e depois isso vai evoluindo para incorporar o acesso de outros grupos sociais e de outros indivíduos, etc. Mas o que eu tenho visto também no âmbito privado é que a noção de responsabilidade social tem pautado cada vez mais as ações das empresas, de maneira que também no âmbito privado, muitas empresas e instituições têm levado em consideração essa dimensão da acessibilidade também na gênese daquilo que fazem, quer dizer, no momento que formulam ou que criam os seus produtos, os seus serviços e as suas estratégias e os seus posicionamentos, essas empresas têm cada vez mais, é algo que vem crescendo, e isso é muito positivo, né? Eu acho que é sempre bom que a gente valorize, como, por exemplo, fez o Pedro na fala dele quando mencionou o Itaú Cultural, né? É sempre bom que a gente valorize o que há de positivo, valorize aquilo que é exemplar, que é referencial, porque isso acaba sendo pedagógico, isso acaba tendo uma influência positiva sobre os demais, chamando a atenção daqueles que, porventura, não tinham ainda dado a devida atenção ao tema, ou estabelecendo mesmo os paradigmas para aqueles que já valorizam e consideram o tema e estão buscando as melhores práticas, as melhores maneiras de atuar, né? Enfim, então, acho que é preciso entender que tudo é processo, e acho fundamental que a gente valorize e destaque as boas práticas, os casos positivos, para que eles se tornem realmente referências, né? Acho que nós já evoluímos muito. Quer dizer, assim, eu sou do tempo em que você quase não tinha nenhum conteúdo cultural realmente acessível no Brasil, e você tinha trabalhos pioneiros como o do Instituto Benjamin Constant, um trabalho do qual eu mesmo fui voluntário durante muitos anos, que nós íamos lá e gravávamos audiolivros, né? Nós ficávamos lendo livros, os voluntários faziam isso, para que essas fitas cassete ficassem disponíveis para os deficientes auditivos, ou os deficientes visuais, perdão, para que eles pudessem ter acesso a clássicos da literatura. Enfim, quer dizer, isso era feito quase sem nenhuma tecnologia, na base de um trabalho voluntário, e o alcance era, obviamente, muito pequeno, né? Porque cada fita que você gravava ficava lá e uma pessoa apenas podia ir lá retirar, funcionava como uma biblioteca de fitas e tudo mais. Quer dizer, hoje a gente já consegue, inclusive graças aos recursos tecnológicos, mas sobretudo graças à priorização que muitas instituições e empresas dão a esse assunto, alcançar um público muito maior, portanto, somos muito inclusivos. Para encerrar, eu queria apenas trazer aqui uma dimensão que eu considero muito importante e que eu acho que muitas empresas no âmbito privado têm se dado conta disso, que o público com algum tipo de deficiência é consumidor e, portanto, também pode ser uma fonte de receitas para empreendimentos privados, né? Enfim, então, esse é um assunto que eu acho que começa a ganhar peso, não apenas como responsabilidade social, mas também dentro de uma lógica de atividade econômica. Portanto, eu vejo que cada vez mais empresas têm olhado para este segmento da população com essa perspectiva, encarando-os como consumidores e, portanto, como fonte de receita, e por isso desenvolvendo mais produtos e mais serviços para serem
acessados. E nós estamos falando de um contingente muito significativo da população, né? A estimativa é que é algo em torno de 10% da população brasileira. Portanto, de cada 10 brasileiros, nós temos um que é potencial consumidor e fruidor de serviços, experiências e conteúdos acessíveis. Portanto, é algo que faz sentido não apenas como política pública, não apenas como responsabilidade social, mas também do ponto de vista econômico para empresas privadas que, na minha visão, devem descobrir e trabalhar essa dimensão da acessibilidade também com essa perspectiva econômica, e acho que, no final das contas, isso também vai ser muito positivo para todos. Obrigado, Sérgio. Rafael, tem alguma consideração sobre essa questão? Alguma experiência na Espanha sobre a tecnologia, acessibilidade? Olha, eu acabo de vir, meu anterior posto foi Suíça, Genebra, os organismos internacionais. Eu tenho um amigo que estudou comigo a faculdade na Suíça e ele teve uma enfermidade degenerativa parecido a ela, mas não tão grave, mas enfim, ele vai de cadeira de rodas, não? E aí tinha uma coisa especial. O governo do cantão de Genebra pagava um transporte para um restaurante uma vez ao mês para ele. Então, vinha um pessoal, pegava ele na cadeira e podia ir a todo restaurante que não estivesse a mais de 15 quilômetros de longe e que não tivesse mais de 3 escalones ou 4, porque, claro, a cadeira é pesada e o pessoal tem também que trabalhar. E aí nós ficávamos uma vez ao mês para almoçar, graças a este serviço, porque era muito útil. A gastronomia está dentro da cultura, não? E era uma coisa simples, mas para ele dava muita vida, não? Era um momento são pequenas coisas, pero que ajudam muito as pessoas, não? Eu queria contar esta história. Obrigado, Rafael. Sueli, não sei se você quer fazer a consideração, mas tem uma pergunta no chat, né, Tatiana? Não sei se dá para a gente juntar com a pergunta. A pergunta está disponível para a gente, Tati. Você está aí? Tô tentando aqui. Ah, senão a gente continua aqui. Aí eu dou a palavra para a Sueli. Não, tem uma pergunta que eu acho que, inclusive, a Sueli vai nos ajudar aqui. É da Mari Kondo. Primeiro, ela faz um comentário que ela ficou muito inspirada com todos os relatos, que ela ajuda uma associação também, né? E a questão da acessibilidade é muito importante para ela. E aí ela pergunta se vocês têm algumas sugestões de cursos para fazer sobre o assunto, né? Se tem algum material disponível, principalmente para eu perdi aqui a pergunta dela. Sempre a gente tem... porque o material, assim, é importante para ela, para ajudar nessa instituição, né? Então, é isso que ela está querendo saber, se vocês têm alguma sugestão aí de cursos ou iniciativas de programas. Acho que o Pedro também comentou alguma coisa da Escola de Gente, mas acho que a Sueli também vai poder ajudar bastante ela. Bom, então, sobre a questão que você tinha colocado, Fábio, eu acho que o Sérgio, né, e o Pedro foram bem felizes aí nas colocações. Eu só queria, e o Sérgio falando dessa coisa de que ele era voluntário, né, lá no Instituto Benjamin. Então, assim, tem tudo isso, quer dizer, como que essa evolução chegou? O que eu penso sobre isso é que as tecnologias, especialmente as assistivas, como tecnologia em geral, elas por si só não resolvem a questão da acessibilidade. Eu acredito muito num futuro em que isso passe a se tornar orgânico, né? Então, quer dizer assim, porque a gente viu alguns relatos dos nossos usuários falando do atendimento, da acessibilidade atitudinal, tal, que tudo isso completa a questão dos equipamentos da tecnologia assistiva, mas não resta dúvida de que são facilitadores e quem utiliza tem relatos maravilhosos do quanto isso mudou a sua experiência, né,
de acesso a conteúdos, etc. Bom, com relação a cursos, queria falar para vocês o seguinte, a cursos, a material, primeiro, estou à disposição para um contato, caso alguém queira conversar comigo, a gente pode detalhar um pouquinho o nosso trabalho, e nós temos uma grade de programação cultural que contempla também a parte de eventos, cursos, que está disponível nos nossos sites da biblioteca e também no Sistema Estadual de Bibliotecas. Então, a gente sempre procura promover eventos, discussões, para que todo mundo possa discutir um pouco esse tema. Os nossos sites, www.bsp.org.br, www.bvl.org.br. Obrigada. Bom, a gente está quase acabando, né, Tati? Nosso tempo está curto aqui, mas eu acho que tem estou muito honrado assim, de conversar com vocês, né? Me sinto muito gratificante ouvir. E ouvir também uma coisa, aprender com vocês, porque eu acho que o importante é dar voz para isso. Acho que a iniciativa do Colégio Miguel de Cervantes vem nesse sentido de dar voz, né, e divulgar o que existe e o que ainda discutir, o que pode melhorar, e pegando um pouco o gancho da fala do Pedro, e não retroceder, né, Pedro? Então, assim, caminharmos para frente em relação à acessibilidade e resistir para não retroceder. Então, eu agradeço imensamente todos os convidados aqui. Né? Tati, se você quiser fazer as considerações finais, a palavra é toda sua. Obrigada. Bom, eu também quero agradecer em nome do Colégio Miguel de Cervantes e da Conselheria de Educação da Embaixada da Espanha, em Brasil. Como vocês não têm acesso ao chat, eu tenho aqui algumas manifestações, muitas pessoas agradecendo muito as falas, agradecendo a todos os convidados. A Cláudia Werneck está aqui, ela dá boa noite e dá parabéns, né, a todos que integram este painel pelas apresentações. O Antônio Abelo Rovai faz a observação, como disse o Rafael de Górgolas, a percepção da necessidade de inclusão deriva da compreensão de um mundo diverso e multicultural, que acho que é o que a gente busca e tem muito a ver com a filosofia da nossa escola. A Marilda Helena, ela comenta que a inclusão é um processo, né, e nós estamos todos procurando dentro, cada um da sua área, fazer o melhor possível. Bom, então eu mais uma vez agradeço a todos aqui presentes, uma boa noite para vocês. Eu quero avisar os participantes que amanhã a gente entra, né, na reta final. Nós teremos a nossa última, né, nosso último encontro amanhã, e eu espero vocês aqui novamente no mesmo horário. Então, uma boa noite para todos, fiquem bem e muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Rafael. Obrigada, Sueli. Boa noite, obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Tchau. Boa noite.